Tudo que está Hum, atrelado a back office de uma empresa, hoje a gente encosta a mão. hum, Contábil, fiscal, legal, societário, a parte de payroll, uhum, financeiro, né? Nós temos também a parte de global mobility, uhum, entendeu? Então nós temos três grandes verticais. A primeira vertical é corporate, que é a vertical que a gente tem mais de 4.500 clientes ativos, uhum, que tem todos esses 106 serviços. A segunda vertical é Private Clients e Family Office, que temos uhum, aí 12 ou 13 serviços. Esses são para pessoas físicas né, Family Office que vão fazer investimentos no exterior, de financial holding, de ah, patrimoniais que fazem uhum, investimentos em imobiliários também. Então, são esses dois tipos de clientes. Temos aí cerca uhum, de 1.200 clientes. E aí nós temos uma outra vertical que é de startups, que são as uhum, startups que fazem aquele chamado sanduíche, que você tem Caimã, você tem uma LC, e aí ela investe no México, na Colômbia, na Irlanda, Israel, Brasil, Portugal, tem bastante gente de Portugal também. Então, esses três verticais são os nossos clientes. A gente está aí cerca com 7.400 clientes ativos. então, ou seja, assim, um potencial cliente seria, né, um brasileiro que está, sei lá, no Brasil, querendo trazer a empresa dele para cá, né, Isso. procura Drummond, procura, você faz não só toda a parte legal para ele, de, né, abrir sei lá, o CNPJ aqui, né, que não é CNPJ, mas É, enfim, abrir a empresa, e depois a gente, disso a gente você faz a toca a manutenção parte. depois disso, back Uhum, office. Então, a uhum, parte de você contratar o seu funcionário, você vai colocar isso no payroll, identificar qual que vão ser os benefícios, ajustar a parte contábil, registrar nos estados que são necessários para você vender o seu produto lá. Isso é uhum, um lado. Aí quando você tá. precisa de contratar uma pessoa, você vai precisar de um contrato com aquele funcionário, você vai Uhum, fazer um contrato de distribuição com o seu cliente final, com o seu, né, distribuidor, precisa disso. Você vai precisar de uhum. mudar os seus termos e condições do seu produto ou serviço para o seu cliente final, a gente vai ajudar isso. Então, tudo que for back office, nós vamos estar ali dando o suporte. E aí, quando você vai precisar de trazer o seu executivo lá do Brasil para cá, a gente vai estar ajudando no seu Global Mobility, no aspecto Uhum, de fazer o visto, fazer o business plan, criar melhor estrutura, criar política de expatriação, criar política né, de W2 aqui. Você sabe muito uhum, bem que você foi expatriado, né, Juliano? São coisas que são necessárias. Muitas vezes não é ao pé da letra, mas pelo menos você rodar na sua cabeça os uhum, processos, entendeu? E aí quando você traz a pessoa para cá, você tem que olhar a parte de compliance, a parte de imposto de renda dessa pessoa, se ela vai ser global, se ela tem imposto de renda no Brasil, se ela tem renda em outros países, né? Muitos dos nossos uhum, clientes vêm para cá, exemplo, Juliano. O Juliano veio para os Estados Unidos, mas ele morou no México, ele morou no Canadá, ele morou no Brasil e deixou ativos que geram renda nesses países. Qual que é o uhum. impacto disso na vida do Juliano quando ele vem ser um funcionário nos Estados Unidos? Esse é um questionamento. Como que a gente pode reduzir o impacto fiscal do Juliano por ser Uhum. cidadão fiscal americano, né? Então, Tá. esses são os questionamentos do nível do funcionário e da empresa. O que que Uhum. pode, o que que não pode, né? São Uhum. questões que são necessárias adressarem e Uhum. serem conversadas e trazer eu chamo, trazer o elefante para o meio da sala para a gente conversar sobre o assunto, entendeu? Legal. E vocês também prestam serviço para pessoa física também, no sentido de, por exemplo, fazer declaração de imposto de renda, etc. Porque muita gente Sim, sim. vem para cá e. Deixa eu explicar porque isso é muito comum, né? Hum, E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e nos outros países, nós temos dois níveis de clientes que a gente trabalha na pessoa física, né? uhum, O primeiro nível são os empreendedores, né? Então, o uhum, empreendedor vem para cá, aí ele faz o imposto de renda da pessoa jurídica, e aqui nos Estados Unidos a gente tem essa estrutura que a empresa não paga imposto, né? Eles chamam de pass-through, quem paga imposto são os sócios. uhum, Então, você faz o imposto de renda da pessoa jurídica, depois você faz da pessoa física.
Então, a gente emite o K1 ou qualquer que seja o relatório e a pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica vão fazer o imposto de renda. Então, no final do dia, quando a gente entra aqui para Uhum. ajudar o cliente e a gente pega esses outros dois, os sócios, como clientes também, entendeu? Por isso que a gente tem nosso departamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas para declarações locais, tanto Brasil quanto Estados Unidos, né? Porque muitos Tá. dos nossos clientes na vertical de financial holding, né, no private clients, a pessoa precisa de ajuda não só aqui em investir num imóvel na Flórida ou Uhum. fazer investimentos nos Estados Unidos via uma offshore, mas ele precisa de ter a compliance de no Brasil de DCBE, de fazer o imposto de renda, de fazer Uhum. o Carnê-Leão, de pagar um imposto Tá. sobre aquela renda que ele teve. Então, assim, vai também para o Brasil, né? Se você observar, é vertical a linha de serviço, entendeu? Mas e para quem não é empresário? Eu entendi isso do exemplo de empresário, que você faz Sim, o imposto da acontece, empresa, mas, por exemplo, sei acontece lá, né? também que os nossos Executivo, por executivos, exemplo. né? É. Exatamente. Você é um expatriado, né? Uhum. Quando você chegou aqui, o que acontece? Você está sendo suportado pelo recurso humanos da sua empresa, correto? Cara, É eu assim não que vim, eu vim começa. como local, a minha empresa É, era chip, então é outra história, mas enfim. mas a grande maioria são assim, né? Ele vem, ele tem o É recursos verdade. humanos que dá o É. suporte. A gente já é um dos service providers de algumas dessas Uhum. empresas. E aí o que Tá. acontece? A gente ajuda esse tipo de prestador, do Uhum. prestador de serviço, que muitas vezes já é nosso cliente PJ, e a gente Uhum. também verticaliza aquele serviço para os C-levels e gerentes, tá? Então, ele Entendi. é um, como se fosse, é só um adendo do nossa prestação de serviço para o nosso core business.